Agora que a gente já viu a teoria, né, geral, bem geral, assim, eu vou usar para fins didáticos, esse banco de dados é bem interessante, até porque ele é mais intuitivo da gente conseguir ir raciocinando e construindo, de acordo com que a gente vai montando o modelo, pensar na lógica desse dado. Que dado é esse, dessa biblioteca CARS? A gente vai ter 2 variáveis, com 50 observações. É um dado antigo, ele é de 1920, mas ele tem uma condição interessante que é a seguinte: a velocidade em relação à distância de parada. Então, por exemplo, um carro está lá a 100 quilômetros por hora, aí pisou no freio, com a mesma intensidade ali, digamos, num padrão. Quanto esse carro caminha até parar? Essa é a distância de parada. Então a gente quer avaliar, fazer uma regressão para ver, é uma coisa lógica, né, provavelmente quanto mais rápido ele tiver, maior vai ser a distância de parada, ou seja, faz sentido eu ter uma relação, uma correlação entre esses dados, que é uma das premissas lá, as variáveis têm que ser correlacionadas, né, eu tenho que ter linearidade, uma relação linear entre elas. Vamos ver então se a gente consegue montar um modelo de acordo com esses dados, para prever, né, essa distância de parada com base em quem? Na velocidade. Se isso ocorrer, a gente vai ter o quê? Um modelo de previsão e a gente vai conseguir determinar a distância de parada de novas velocidades que não necessariamente estão no modelo. Essa é a grande sacada. Você quer montar um modelo, mas você tem que montar um modelo, você pode montar um modelo e já sair fazendo previsão. Mas não é isso que você quer montar um modelo e garantir que a sua previsão, ela é segura, ela é confiável. Aí a gente tem que olhar uma série de métricas, checar o modelo, verificar os outliers. Agora vocês vão ver mais a questão do efeito de um outlier, como é que eu meço isso melhor, porque agora eu tenho métricas mais palpáveis, figuras de mérito mais completas. Na PCA, você tem uma ideia, por isso que ela é exploratória. O data cars, eu vou carregar isso aqui tudo, ele vai puxar esse banco de dados, esse conjunto de dados, nem um banco de dados, é um conjunto de dados que ele está mostrando só o head é só a cabeça, né? Então eu tenho só os 6 primeiros dados aqui, e aqui eu tenho a estrutura desse data frame, é bem simples, é a velocidade, esse dist é a distância de parada. Vou fazer uma inspeção visual, digamos que geral, vou olhar os dados aqui e falar, bom, aqui está a velocidade em x, né, distância em y, eles parecem ter correlação, né, entre velocidade e distância de parada. Eu posso fazer um teste, né, para me certificar melhor disso. Eu faço um core teste aqui, ó, ele achou uma correlação coeficiente de Pearson de 0,81, arredondando aí, e ele é estatisticamente significativo, né, olha o p-valor aqui, ó. Então a gente já partiu de um bom ponto, tá, eu não estou saindo aplicando a regressão, deixa eu ver aqui, não. Vou olhar o dado, vi que ele tem uma correlação aparente, faço um teste de correlação para me checar disso, é estatisticamente significativo, deu 0,81, então tá bom, estou caminhando bem. O que que eu vou fazer agora? Vou dar uma olhada, ver se tem um outlier aí perdido. As linhas estão aqui, rodo, olhando esse gráfico, a velocidade está comportada, tá vendo? Nesse código aí, ele, se tiver algum outlier, vai me mostrar aqui embaixo, não tem nada. A distância tem um valor, lá em 120, está caracterizado como outlier aí. O que que eu vou fazer a priori? Nada. Na verdade, não é nada. Eu vou guardar essa informação apenas. Vamos ver se esse outlier, lá nas informações que eu quero prever, se ele vai fazer alguma diferença aqui ou não para nós. Vamos checar, mas por enquanto a gente guarda a informação, ó. Distância 120 é um aparente outlier. O restante tá ok. Vou olhar agora como é que está a distribuição dos meus dados. Se eles têm alguma coisa próxima da normalidade, não tem. Vou rodar esse primeiro bloco para avaliar a distribuição de uma maneira geral. Aí eu vou olhar aqui, velocidade em vermelho, né, distância em azul. Percebam que na velocidade a simetria é baixa, né? Eu tenho a simetria, mas ela é baixa. Na distância, ela já aumentou. Essa aqui tá um pouquinho gordinha aqui, um leve ombro aqui, né? Mas, no geral, é mais ou menos aqui, pensando numa distribuição normal, né? Em relação a poderia ser uma exponencial aqui, ela tá mais ou menos comportada.
Essa aqui já tem uma barriga aqui embaixo, tem um outro proeminência aqui, um ombrinho aqui na parte de baixo da base também. Então ela já está um pouco mais estranha, né, a gente vê que a simetria dela já até reporta isso um valor maior. Vamos tentar checar a normalidade, um teste propriamente dito, aqui, e ver o que que ele vai mostrar pra gente, ó. Perceba que rodando o Shapiro aqui, indiscutivelmente, né, o que está indicado bem claro é que a velocidade é normal, que é aquela, né, se eu rodar os 2 juntos aqui, ele deixa os 2 na tela aqui, que é essa daqui, né, que é a vermelhinha, a velocidade. Ela ele indicou, o Shapiro indicou como normal. Essa distância não, ela não tá um valor tão baixo, 0,000, mas ainda não tá aquele valor, assim, acima de 0,05, né, os 5%, para a gente considerar dentro de um padrão minimamente normal. Vamos fazer o modelo assim por enquanto, e depois a gente tenta ver, eventualmente, se não é aquele outlier também que está atrapalhando um pouco. É uma amostra só, mas pode ser que já melhore um pouco essa distribuição das distâncias. Vamos checar isso. Vamos primeiro tentar trabalhar no modelo. O que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui a função principal, quando a gente faz essa análise de regressão no R, é essa função LM, que vem lá do inglês Linear Model. Então o que que a gente faz com nessa função LM? A gente vai criar um modelo, vai armazenar no objeto, tá vendo, ó, passei a função, usei a função LM, passei os argumentos dela, vou agora armazenar o resultado dessa função LM, dessa modelagem linear no objeto modelo, e aqui eu estou pedindo para ele mostrar o saldo aí do modelo, né, que seria o sumário. Eu vou rodar o modelo agora, preste atenção em como ele é construído, os argumentos dessa função. Quem é a minha variável resposta? Quem é a resposta? É aquela que eu quero modelar. Ah, é a posição geográfica, é o teor de álcool. O que eu quero modelar, né? A minha meu objetivo principal, que é a variável resposta, ela, na função LM, ela vem primeiro. O meu y, ou seja, esse é o meu y vem primeiro. Aí eu coloco o y, um tio, e o x é a variável preditora. Então, o meu x aqui é só 1. Se eu quisesse colocar alguma coisa além de velocidade, eu podia colocar um mais aqui. Eu quero velocidade mais, como é que tá o meu pneu? Opa, como é que tá o meu pneu, mais como é que tá o freio. Poderia colocar outros parâmetros. Eu vou a estrutura de construção é essa. É o y, tio e tudo que eu quero, considerar como variáveis preditoras. De onde é que eu vou tirar o dist e o speed? Do CARS. Pronto. Vou rodar isso aqui. Quando a gente otimiza um modelo, né, em geral, pensando aqui no LM, se você recebeu o modelo de alguém, ou mesmo você fez várias otimizações e não lembra mais o que você fez, o que que no Summary é interessante? Que a primeira linha de comando dele aqui, a primeira saída, né, primeira linha aqui do output é o call, que é o quê? Ele vai te mostrar quais parâmetros foram utilizados para construir esse modelo. Então imagina aqui, ó, eu tenho um objeto, um modelo. Ah, mas o que que ele usou? Ele usou a função LM. Dentro da função LM, ele passou quais parâmetros? Ah, distância, velocidade, aqui o data e o cars, tá vendo? Então, a gente tem aqui essa essa informação resumida que é útil, tanto para você que vai otimizar vários modelos, né, se eu coloquei aqui, por exemplo, não coloquei a informação do freio, não, eu coloquei só a distância. E, por exemplo, o seu colega de dupla otimizou o modelo, mas quem ele usou como y? Será que ele usou o y certo? Aqui eu vejo, porque o primeiro é o y, depois do tio são os valores das preditoras lá, que seria o x. Aqui eu tenho estatísticas descritivas normais. E o que que eu tenho aqui que é extremamente importante? Os coeficientes. O intercepto e a velocidade aqui, que na verdade é o coeficiente angular. Então aqui eu tenho intercepto menos 17,58, coeficiente angular 3,932. E o que que essa coluna aqui
essa final aqui me traz de interessante? Essa aqui, ó. Eu tenho a significância estatística dos meus coeficientes. Então não é só assim: "Ah, fiz a regressão, tá bom", não. Quando você faz uma regressão, é extremamente importante você olhar se a regressão que ele fez, né, a forma que ele usou, que aqui, né, os mínimos quadrados, se quando ele fez isso, né, o algoritmo, ele chegou em valores de coeficiente que são significativos. Porque se os seus coeficientes não são significativos, a equação da sua reta não é confiável. Então aqui, o teste que ele faz é o quê? É esse padrão aqui, é testar, a hipótese nula é que os seus coeficientes sejam iguais a zero. Então, quando o meu valor aqui, pensando no corte de 5%, está, o meu p-valor está abaixo de 5%, né, de 0,05, significa que eu posso tomar a decisão de rejeitar a hipótese nula, de que os coeficientes seriam iguais a zero, ou seja, eles não são iguais a zeros, iguais a zero, e são estatisticamente significativos, tanto o meu intercepto quanto o coeficiente angular. Perfeito, os dois estão com p-valor que me permitem, né, tomar essa decisão de rejeitar a hipótese nula, assumindo o erro respectivo de cada um aí. Mas é importante essa análise, porque quando eu tenho essa condição de coeficientes significativos, é um indício forte que eu tenho relação entre as variáveis. Aí por isso que eu estava falando, né? Essas coisas vão se juntando, vai somando. Eu tenho lá a informação que eu fiz um core test, ele deu um valor de 0,81, estatisticamente significativo. Tem correlação. Tem um indício aí bem forte, razoável de correlação. Tá? 0,81 não é um 0,99, mas é um indício bom de correlação. E quando eu faço a regressão, eu observo coeficientes que são estatisticamente significativos, ou seja, essas variáveis certamente têm relação. Aqui faz sentido físico, além de tudo, porque a gente sabe que a velocidade que um carro está caminhando vai ter relação com a distância que ele vai parar. Então a gente juntando tudo isso, falou, bom, parece que eu estou no caminho certo. Vamos agora avançar. Então, assim, se eu pensar no B, né, o coeficiente angular, o que que ele é? O B ele vai indicar que um aumento, né, em uma unidade de velocidade, ele está resultando em qual aumento, né? Aqui é positivo, qual aumento na distância, já que esse coeficiente angular meu é positivo. Um aumento na distância de 3,9324 aí, unidades na distância. Então é mais ou menos a relação, né, que eu tenho entre o efeito da velocidade na distância. Então, aumentar, sair de uma velocidade de 10 para 11, o que o coeficiente angular está me indicando? Que esse aumento vai resultar em um acréscimo na distância de 3,9324. Então, essa é uma outra informação importante também, que muitos autores vão ver esse termo, tamanho do efeito, tá? De uma variável na resposta. Eu tenho o R2 aqui, que ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai mostrar a variação que está sendo explicada pelo modelo. Não é um R2 alto, 0,65, o ajustado está 0,6438. Então é vamos dizer, um minimamente aceitável. E é comum se falar 0,7, mas aí depende muito do que você está fazendo. Vou usar, não estou fazendo nenhum ajuste, percebo, não, ainda não ajustei a normalidade, não fiz nada. Eu estou olhando aqui o geral. Estou considerando aí que essa regressão com 0,65, óbvio, se eu tivesse um valor maior, né, um 0,7, 0,8, 0,88, 0,9, seria melhor, mas 1 não seria bom. Falar assim, eu quero aumentar, mas 1 para mim não é bom. Por quê? Porque não sobrou, como eu falei lá, quando eu estava falando da teoria, não sobrou gordura para queimar, não tem nada para queimar. Eu gastei tudo. Então, o meu modelo estaria certamente sobreajustado. Outros parâmetros que também estão indicados aqui, eu tenho aqui o F. O que que é o F? O F é uma variação de variância, é uma razão de variâncias. É a variância, quando você compara modelos, que a gente vai fazer a comparação ali, também a gente vai analisar o F. Eu estou comparando modelos. A variância entre modelos dividida pela variância dentro de cada modelo. Porque você quer saber assim, por exemplo, você otimizou dois modelos. Onde é que você usou um modelo
distância em relação à velocidade e em relação ao estado do pneu. Se você quer comparar esses dois, a distância, velocidade, distância, o pneu, o que que você faz? Pode fazer uma análise ANOVA, olhar o F, porque quando você olha o F, o que que você está analisando? Você fala assim, espera aí, a diferença, né, a diferença de variância, né, eu tenho a variância entre os dois modelos e a variância dentro de cada modelo. Quando o F é alto, significa o quê? O F maior do que 1, e bem maior do que 1, se distanciando de 1, significa que você tem uma variação maior no numerador, tá quem? É a distância entre os modelos. E no denominador é o intra, é dentro de cada modelo. Então, se eu tenho no numerador um valor alto, 89, bem acima de 1, significa que a diferença entre os modelos, a variância entre os modelos, ela é maior do que a variância que eu observo dentro de cada modelo. Ou seja, esses modelos têm uma diferença bem razoável, a depender também do p-valor desse f, para saber se ele é estatisticamente significativo. Eu encontrei um valor alto, vamos arredondar aqui, 90 é estatisticamente significativo, então quer dizer que a variância entre os modelos é mais ou menos 90 vezes maior do que a variância dentro do modelo. Então, quando você compara modelos, é muito comum, isso é a base do que se usa em ANOVA, você tem a comparação entre grupos e intragrupo. Quando o valor de F é muito alto, significa que a variância, né, no caso, entre grupos é bem razoável. Tá? Você tem tratamento, você tratou a amostra de um jeito A, de um jeito B, faz a comparação com base em algum dado. E aí você tem essa métrica para comparar, falando, não, esses tratamentos, eles resultaram, né, em condições realmente diferentes. Não, esses tratamentos são equivalentes. Não tem diferença entre tratamento A e B. Então a gente pode fazer essa avaliação em grande parte usando o F, tá? Lembrando de olhar o p-valor desse F para saber se ele é estatisticamente significativo ou não. Até agora a gente está discutindo só como eu avalio a saída. Falar, olhei os coeficientes, olhei o F, ele é estatisticamente significativo, é um valor alto. Então eu fiz uma análise geral e com base nisso eu posso montar o quê? Aqui está representado a equação da reta. Então eu tenho aqui a distância, que é o meu y, eu estou modelando essa distância com base aqui na velocidade, que é o meu x, o intercepto, né, é o menos 17,579 e o coeficiente angular, que é o b, é o 3,932, aqui ficou só o 2, né? 24. Então eu já consegui chegar na equação da reta. Montei o modelo. Vou fazer uma outra checagem. Alguns usam isso, outros não. Eu acho interessante, principalmente no LM. É fazer o quê? Eu testar um modelo nulo. O que que é um modelo nulo? É aquele modelo em que eu vou usar só o intercept. Como é que eu faço isso? Eu não modelei em relação ao speed aqui, a velocidade, eu vou colocar em vez do speed 1. Quando eu coloco 1 aqui, ele não vai calcular coeficiente angular. Vai usar o quê? Só o intercept. Para eu saber, assim, faz diferença eu ter uma regressão linear com uma reta, né, que eu tenho intercepto e coeficiente angular para determinar a distância, ou não tem influência nenhuma da velocidade nisso aí? Aí eu posso criar esse modelo nulo. Quando eu crio um modelo nulo, ó, criei um nulo, fiz a regressão só usando o intercept. E vou rodar o modelo de antes, normal. O que que eu faço? ANOVA. Agora eu vou comparar, fazer essa análise de variância. Olha lá, ó, saída da ANOVA. Quem é o modelo 1? Que a saída da ANOVA, ela é bem completinha assim, para quê? Para você ter ideia, mas aí você tem 7 modelos, 8 modelos. Como é que você vai lembrar assim, quem é o 1, quem é o 2? Não precisa lembrar, tá aqui, ó. Quem é o modelo 1? Distância e o 1 lá que é para montar o modelo nulo. Quem é o 2? Ah, o 2 é a distância e a velocidade, que é o meu modelo completo. Ah, se fosse fazer outras ANOVAs, vai estar tudo aqui. O que que cada ANOVA daquela representa o quê? O que que a gente tem de indício aqui? Esse RSS, ele é a soma dos quadrados dos resíduos. Resumidamente, eu faço aquele resíduo lá que eu falei com vocês, que é, por exemplo, o y real menos o y predito, elevo ao quadrado e vou somar para todos os y. Eu vou ter a soma
dos quadrados dos resíduos, que o meu resíduo é o real menos o predito. Pode ser que dê negativo, para facilitar, o que eu faço? Elevo isso ao quadrado, vai dar sempre positivo, somo isso. É o que eu vou considerar como meu parâmetro de avaliação de resíduo, o RSS. Primeira coisa, o que que é um modelo bom para mim? É um modelo que tenha menos resíduo. Óbvio, falei, se for zero, corre risco de você estar overfitado. Mas se eu estou comparando 2 modelos com resíduos não nulos, não zerados, né, quem é o melhor? É aquele que tem menos resíduo, porque ele conseguiu explicar mais o comportamento. Não precisa de muito trabalho para a gente olhar aqui, ó. Olha o resíduo que eu tenho usando o modelo nulo, só usando o intercepto, e olha o resíduo que eu tenho utilizando o intercepto e o coeficiente angular. Eu reduzi aí, vamos arredondar, mais ou menos 3 vezes, né, o resíduo utilizando o coeficiente angular. Faz bastante sentido que o meu modelo completo seja melhor, tem uma explicação melhor. Perceba que eu tenho um valor de F que é estatisticamente significativo, significa que os modelos são diferentes. Se eu tivesse 2 modelos, modelo 1 e 2, faço uma nova, modelo 1 e 2. E aí eu encontro lá, por exemplo, um F de 0,99, quase 1. Significa que os modelos são equivalentes. Eles estão tendo uma resposta equivalente. Agora não, tem um modelo lá com estatisticamente significativo 89, o F, 89,5. Então significa que, de fato, eles são modelos diferentes. Eles são diferentes e quem é o melhor, que está explicando mais, é o 2. Então, bateu o martelo, falou, ó, além daqueles parâmetros anteriores, eu estou agora comparando com um modelo nulo e falando assim, olha, se eu tivesse um modelo nulo, ele seria pior do que o meu modelo. Então, se eu usar só intercepto, então faz sentido eu usar o meu modelo completo. Percebe, quanto mais análise desse tipo eu estou fazendo, melhor eu estou amarrando, tá, o meu resultado. Esses códigos aqui são só para vocês encontrarem os valores. Ó, esse aqui é o resíduo do modelo nulo, esse aqui é o resíduo do modelo completo. Aquele mesmo que a gente encontrou no sumário aqui da ANOVA. Tá? E aqui é a mesma coisa. Se eu quiser o R quadrado ajustado, e aqui, se eu quiser fazer a análise de variância, cadê? Do modelo, eu posso chamar direto o modelo, o objeto, que já está guardado lá dentro, que quem é o modelo é isso aqui. Ou eu posso escrever de novo, a nova, LM, blá, blá, blá. Mas é mais simples eu chamar só o modelo. Vou fazer uma previsão agora. Eu já tenho o modelo, está razoável, né? Aparentemente. Vou fazer uma previsão. E como é que eu faço isso? Só para mostrar o código. Eu chamo o predict, passo o modelo, lá na PCA eu teria que passar o quê? Os loadings, para eu saber onde que a amostra cairia, qual seria o score de uma amostra nova numa PC que eu já realizei. Posso fazer isso, só chamar os loads aqui no lugar do modelo, e aí depois eu informo quem é a amostra. Velocidade, 150, que é a variável speed. Quem é speed? É a variável que eu usei para construir quem? O modelo. Então eu vou lá, faz a previsão para mim. Se eu tivesse lá um carro com a velocidade de 150, qual seria a distância de parada com base nesse modelo? 572. É a vantagem que eu tenho colocar valores novos. É por isso que se usa muito o seguinte: imagina, você usou todas as amostras. Você checou se o modelo tá bom, todos os parâmetros estão coerentes, mas não é só isso. Para você amarrar bem mesmo, você precisa reservar um conjunto de dados para calibração, que é para você montar o modelo, construir o modelo. E aí você tem várias frentes na literatura. A gente vai falar para você usar 75% dos seus dados para montar um modelo, e aí o teste você faz com 25%. Outros vão falar, usa 1/3 para teste, o resto para 2/3 para calibrar. Enfim, é um mundo isso aí. Mas eu não vou entrar nessa seara agora. Mas a ideia geral é o quê? Para testar se o meu modelo está bom mesmo, não basta só olhar as métricas do modelo, elas são importantes. Mas quem é que vai ajudar a bater o martelo mesmo? É o teste. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de amostras que eu sei o comportamento, sei o Y delas. Então o que que eu faço? Dessas 50, se eu fosse fazer assim, vou usar 80% para treinar e 20% para eu testar. O que que eu teria que fazer?
selecionar das 50 amostras que eu tenho, né, se eu pensar em 20% seriam quantos? Seriam 10. Então eu vou pegar, assim, das 50, 10 amostras eu vou guardar e as outras 40 eu vou usar para montar um modelo, do jeito que a gente fez. Coloca lá, tal, só que ao invés de quando eu vou passar o modelo aqui, tá vendo? Em vez de chamar cars, eu vou chamar pega dist, speed, mas só de 40 amostras do cars. Guarda a restante. Aí ele pegou de 40 amostras. Montei o modelo. Checo os parâmetros, vou ver a questão da validação do modelo. Ok, de calibração. Pronto. A gente vai chamar esse modelo de calibração. Agora, o que que eu faço? Eu pego as amostras que eu deixei para testar e jogo aqui dentro, ó. Eu chamo um modelo, se eu fosse fazer na mão, né? Só tem pacotes para a gente fazer isso de maneira mais automatizada. Eu chamo o modelo que eu usei e coloco aqui, ó, quem são as amostras, quem são as velocidades. Ah, são essas 10 velocidades, essa. Ele vai fazer a predição de cada uma. Aí a gente teria que testar, olhar o resíduo, tudo, fazer os testes completos para ver assim, ele fez uma predição razoável, estatisticamente significativa? Sim. Então, eu posso usar esse meu modelo para um conjunto, outras novas amostras, porque agora eu estou seguro tanto pelos parâmetros de validação do modelo, quanto validação do meu conjunto de testes. Aí a gente amarra, fala, ó, eu otimizei o modelo, testei o modelo e chequei com a amostra de teste. Tá ok, tá bem ajustado, tá bem equilibrado. A gente precisa ter isso em mente, essa visão de tentar deixar um pouco para teste e o grosso a gente usa para o treino que a gente fala. Então a gente treina um modelo, então eu tenho a validação do meu conjunto de treino, que é o meu conjunto de calibração, valido o treino e valido o teste. Então vocês vão ver que tem métricas aí que você calculou o Q2, uma métrica aí comum que se usa. Ah, mas é o Q2 do teste ou é o Q2 do treino? Então, tem a métrica, a avaliação que você faz do seu modelo para dizer que ele está ok, mas aí quem vai bater o martelo, a cereja do bolo, é o teste. Fala assim, ó, montei. Não só montei, eu testei, tá bom. Então, isso é importante. E a gente vai fazer essas predições de uma maneira manual, de mais simples aqui, com esse predict. Passo o modelo e passo a velocidade que eu quero prever. Ah, se eu mudar aqui para 152, ó, aumentei 160, aumentei 10 unidades da velocidade. Ele já jogou para 611. Ele já entendeu que numa velocidade maior, a distância de parada deve ser maior. Faltou só uma coisa para a gente fechar: resíduos, porque eu falei com vocês que o que que é importante? Que os resíduos tenham distribuição normal. Eu posso olhar um gráfico geral, coloquei aqui uma análise geral. Aqui já dá para ver que eles têm um comportamento um pouco estranho. Porque perceba, se eu colocar o zero aqui como meu ponto de referência, ele está indo tipo um cone, né? Ele começa mais fino, depois ele abre aqui, tá vendo? Ele vai abrindo nas extremidades, à medida que eu vou aumentando aqui as interações, ele está aumentando o resíduo. Não só aumentando, mas extrapolando bem aqui. Isso não é bom. Quando eu chamo plot modelo e eu coloco assim, ó, 2 a 2, aqui é para ele colocar 2 linhas, 2 colunas num gráfico. Então, quando eu chamo plot modelo, ele vai plotar 4 gráficos. Esses dois aqui são equivalentes, só está mudando a escala, esses dois à esquerda, os resíduos estandardizados ou o resíduo sem essa padronização, tá? Eles são equivalentes. Mas aqui não. Quando eu olho o que que é plot, que é essa figura de mérito aqui, a gente tem, tá vendo? Vou chegando nas extremidades, ele começa a subir demais e tem o 49 aqui um pouco estranho. E o de leverage, o que que é o leverage? Que seria a alavanca, é justamente a influência que eu tenho de uma amostra na resposta do meu modelo. Então, se eu for pensar aqui, ó, essa minha amostra tem uma linha, né, que a gente chama essa linha pontilhada aqui, a gente chama de distância de Cook, no gráfico de leverage, para esse tipo de análise de regressão. Essa distância de Cook, ela é um ponto limítrofe. Quem se aproxima dela, geralmente, desloca a reta com muita intensidade.
Então atrapalha muito o nosso modelo. E tem uma amostra que está bem próxima dela, né? Que é quem? Essa 49, bem próximo da distância dessa linha de Cook aqui. E essa amostra 49, sabe qual é a distância dessa amostra? 120. Lembra que aqui em cima, a gente vê aqui, vamos lá, aqui, mostrei um gráfico, esse aqui, ó. Lembra que tinha um outlier aqui? Na distância, qual era o valor do outlier? 120. Essa aqui é a amostra 49. É aquela que lá no gráfico de leverage, né, está com um comportamento estranho, que está bem próximo da distância de Cook. Ou seja, ela se mostrou um outlier quando eu coloquei lá no box plot, e agora quando eu faço o modelo e vou olhar as figuras de mérito do modelo, dos resíduos aqui, eu estou observando que ela também está contribuindo para distorcer o comportamento do modelo, aparentemente, dos resíduos, né? Então, é um forte indício de que talvez eu tenha que remover essa amostra do modelo, porque ela está me atrapalhando. Eu ainda posso fazer um teste de normalidade aqui, ó. Se eu rodar isso aqui, olha a teste de normalidade para os modelos, olha lá, para os resíduos, desculpa, olha lá. Não é normal, tá? Eles não são normais, segundo o teste Shapiro aqui, considerando o nosso padrão aí de 5%. O que que eu vou fazer? Tirar 120. Vou tirar essa amostra 49 lá e vou olhar o meu modelo para ver se mudou alguma coisa. Normalidade. Vamos construir isso aí, tentar construir isso junto. Então, ó, existe a função update, ela é interessante porque a update faz o seguinte: você passa dentro da update um modelo que você otimizou já, só que você faz um subset, fala assim: olha, eu quero que você faça agora esse modelo, só que de um conjunto diferente. Imagina que eu vou mudar o conjunto de treino, eu posso usar, só atualizar o modelo. Aí ele vai fazer um ajuste ali e vai fazer um novo fit do modelo. O manual que vai comentar sobre isso, ó, update e refit o modelo. Então ele vai fitar novamente o seu modelo. Eu vou fazer esse subset, mas eu vou falar assim: que amostras que eu quero? Eu quero todas, menos aquela que tem distância 120, não é isso? Então o que que eu faço? É mais fácil no subset eu falar assim: faz o subset, mas tira, ou seja, exclamação igual é diferente. Todas, menos a que tem a distância igual a 120. Então, eu vou dar Enter aqui, ó. Ele já fez o modelo. Qual é o summary do modelo? Os coeficientes continuam significativos, o F continua alto, o R quadrado diminuiu um pouquinho mais, tá vendo? 65, ele foi para 64, mas não é nada gritante. Aparentemente, pelo o summary do modelo, não mudou muita coisa. Vamos ver se mudou com relação, por exemplo, aos resíduos. O restante aqui é mais ou menos parecido com o que a gente fez. A gente pode comparar também assim, né? Eu posso pegar isso aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos comparar com o modelo nulo, né? Para ver se deu alguma diferença, se não deu. Para eu comparar com o modelo nulo, eu preciso remover a distância 120, certo? Então eu vou copiar isso aqui, ó, e vou fazer assim. Vamos checá-lo agora, só que dessa forma aqui, ó. Modelo, vou colocar assim, mod.nulo2 é igual ao usa o mod.nulo e de novo, subset, blá blá blá, tá ok. Aí ele vai criar o modelo nulo 2. Aí eu vou comparar o mod nulo 2 com o modelo 2. Percebe que é aquele mesmo padrão? Olha aqui o resíduo, ó. Olha o resíduo do modelo nulo e olha o resíduo que eu tenho agora do modelo removendo o outlier. 26.485,8 dividido por 9338,1. Mais ou menos aquilo que a gente tinha observado antes, né? Eu não fiz a conta exata lá. Tá vendo? Tá seguindo aquele padrão lá próximo de 3, né? Eu arredondei para 3 lá. A gente está próximo de 3, seguindo aquele padrão. Então, de novo, modelo 2 parece estar ok. Mas não mudou muito isso aqui, né? Diminuiu 0,01 aí mais ou menos do R quadrado. Diminuiu mais ou menos os 3 aqui do F. Vale a pena usar esse modelo 2 mesmo, retirando o outlier? Quem vai ajudar a gente a ter uma visão melhor sobre isso é verificar os resíduos. No leverage,
não tem mais ninguém coladão aqui, né, na distância de Cook. Ele espalhou melhor aqui, os resíduos aqui ainda tem o 23, está subindo um pouquinho aqui no final, tá vendo? Mas aqui ainda ele que tá o mais estranho, 35 nem tanto, mas o 23 aqui que talvez um pouquinho mais estranho, ele tá um pouco mais alto aqui, tem um destaque aqui, né, maior, ele aí o R automaticamente destaca esses valores um pouco mais proeminentes em relação ao comportamento médio. Agora, o que que eu vou analisar? Falei: "Bom, saiu 49 dali, vamos ver se o Shapiro muda alguma coisa". Agora melhorou, porque antes lembra quando é que estava o Shapiro antes aqui, ó, que era ou seja, testando ó, fazendo um teste de hipótese, se o meu resíduo a distribuição dos resíduos é normal. Aqui não dava, dava 0,02, né, 2%. Aqui dá 7,9%. Passou dos 5%, para nós, a gente pode considerar o quê? Como normal. Então eu tirei aquele outlier e a distribuição dos meus resíduos passou a ser uma distribuição normal. Então vale a pena, se eu fosse usar um modelo desse tipo. Óbvio que eu ainda posso melhorar, tentar ajustar a distância e companhia, mas do jeito que está aqui, ele já está um modelo bom, minimamente aceitável, porque eu estou cumprindo todas as premissas, tenho correlação, tenho linearidade, tenho resíduos com distribuição normal, então eu já tenho uma condição bem mais adequada do que anteriormente.